E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe aqui o passo a passo para declarar os investimentos na declaração anual de imposto de renda. Então tá um vídeo bem completinho. Esse vídeo aqui vai servir tanto para aquelas pessoas que começaram a investir em 2024, tanto para as pessoas que investem há mais tempo que precisa também fazer a declaração de imposto de renda. Então tá um vídeo bem completinho. Então eu vou começar mostrando aqui quem precisa fazer a declaração de imposto de renda. Quem recebeu mais de R$ 33.888 em rendimentos em 2024 vai precisar declarar. Então, se você recebeu numa média aí mais de R$ 2.824 por mês, você já está obrigado a declarar. Então, você junta tudo, né? Salário, aposentadoria, aluguel, né? Se você tiver uma casinha ou outra aí, você recebe aqueles aluguéis. Se você juntar toda a sua renda e ela passar disso aqui, você vai precisar declarar. Quem recebeu mais de 200 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como por exemplo dividendos, juros sobre capital próprio, indenizações, rendimentos da poupança, rendimentos ali do CDB. Se você juntou tudo e recebeu mais de 200 mil no ano de 2024, primeiro, parabéns, né? Porque é um baita rendimento e segundo, você vai precisar declarar. Quem tinha patrimônio acima de 800 mil reais em 31/12 de 2024 vai precisar declarar. Juntou tudo aí, imóveis, terrenos, veículos, moto, outros bens, e seu patrimônio passou aqui de 800 mil, ficou obrigado a declarar. Tem muita gente que fala o seguinte: não, se você não tiver mais de 800 mil em patrimônio, você não precisa declarar. E beleza, você não precisa declarar, desde que você não se enquadre em nenhum desses outros tópicos. Porque se você tiver uma ação apenas na Bolsa de Valores, mas você se enquadrou nesse primeiro tópico, aí você vai precisar informar tudo. Quem ganhou dinheiro com vendas de bens, ou seja, quem teve lucro aí vendendo terreno, imóvel ou outros bens, vai precisar informar. Ter lucro com a venda de ativos no exterior, vendeu ações no exterior, vendeu ETFs, bonds, teve lucro, obrigado a declarar. Quem investe na Bolsa de Valores só é obrigado a declarar se enquadrar em um desses tópicos, se movimentou na Bolsa de Valores mais de 40 mil por ano. Isso aqui não é o valor que você tem investido na Bolsa de Valores, tá? Isso aqui é a movimentação no último ano. Então, se você comprou 10 mil em ações, vendeu 10 mil, comprou 10 mil, vendeu 10 mil, já dá essa movimentação aqui de 40 mil por ano. Se fez vendas com lucro de ativos sujeitos à tributação, quais ativos são esses? Se você fez alguma venda aí e teve lucro, o mínimo que seja, né? Se você tiver tido 10 centavos de lucro, você vai precisar informar. Quais ativos são esses? Fundos imobiliários, ETFs brasileiros e BDRs. Aqui tem muitas pessoas que ficam na dúvida, né? Nossa, eu vendi um fundo imobiliário por R$10, tive lucro ali de 20 centavos, preciso informar? Sim, precisa. Por que ações não está aqui? Quer dizer que se eu vender com lucro ações eu não preciso declarar e nem pagar imposto? Não necessariamente. Em ações existe uma isenção que se você vender menos de 20 mil reais por mês, mesmo que você tenha lucro, você não precisa nem declarar e nem pagar imposto. Claro, se você se enquadrou em um desses, você vai precisar declarar, mas se não se enquadrou e vendeu menos de 20 mil reais, teve lucro em ações, você não precisa declarar. E quem tem mais de 5 mil em cripto também precisa fazer a declaração do imposto de renda. Pessoal, até aqui eu acho que já deu para entender mais ou menos qual é a sacada e que se você se enquadrou em um desses tópicos aqui, você vai precisar informar sua ficha toda na Receita Federal. Vai precisar fazer a declaração de imposto de renda. Sabendo disso, a gente vai baixar o programa aqui para fazer a nossa declaração. Então, você vem no Google e digita Programa IRPF 2025. Clica no primeiro link, clica aqui em baixar programa aqui do lado direito e faz o download aí no seu computador. Pronto, já abri aqui o tão amado e adorável programa de declaração de imposto de renda, que todo mundo ama fazer a declaração de imposto de renda, não é mesmo? Mas vamos lá, você clicando aqui em nova, você vai ter três opções. A primeira é iniciar com a declaração a partir da pré-preenchida, que aí já puxa todos os dados que a Receita Federal já tem no seu CPF. Tem a segunda opção, que é iniciar importando a declaração de 2024. Ou se você nunca declarou, vai declarar pela primeira vez, você clica aqui em iniciar a declaração em branco, coloca o seu CPF, coloca o seu nome completo e dá um OK. Mas eu vou fazer a minha declaração através dessa segunda opção, iniciar importando a declaração do ano anterior. Por quê? Porque em 2024 eu fiz a declaração
e mandei todas as minhas informações de 2023. Hoje, em 2025, eu preciso mandar todas as minhas informações de 2024. Então, como ele já vai puxar tudo da minha declaração anterior, eu vou clicar aqui. Mas antes eu preciso baixar a minha declaração do ano anterior. E a gente faz isso através do portal ECAC. Você só é digitar no Google ECAC, dá um Enter. Nesse primeiro link aqui, ó, portal ECAC, você vai precisar entrar com a sua conta Gov, eu vou clicar aqui. Pronto, já entrei aqui no portal ECAC, agora nesse menu lateral eu vou clicar em Meu Imposto de Renda. Já tem todas as informações que eu fiz nos anos anteriores, mas eu vou precisar dessa última aqui, ó, 2024. Documentos e arquivos, né, cópia da declaração, vou clicar e aí eu vou baixar esse primeiro arquivo aqui, ó. Clica e faz o download por aí. Volto aqui no programa de declaração, vou clicar aqui em Iniciar importando. Venho em Downloads e note que aqui não apareceu nenhum documento. Muitas pessoas já relataram esse problema aqui, eu vou te ajudar a resolver. Se você vir aqui em Download, você vai ver que a pasta tá .zip e o arquivo que o programa lê, ele tem que estar com o final .dec. Então, clicando aqui com o direito, você vai ver o botão aí de extrair, ou então se você estiver usando o MacBook, dá 2 cliques, vai abrir essa pasta, dentro dessa pasta tem o arquivo, ó. Copia, cola aqui na pasta download e aí você pode excluir o resto, que quando eu voltar agora, clicar em download, vai aparecer aqui, ó. Clica e já aparece a mensagem, importação da declaração realizada com sucesso. Dá um ok e pronto, a minha declaração já vai estar aqui. É tanto que se eu vim aqui em bens e direitos, já tem tudo pré-preenchido. E esses dados aqui são os dados que eu coloquei na declaração anterior. Note que aqui a situação em 2023 e a situação em 2024 tá zerada, né? Porque eu ainda vou preencher agora. Aí se eu clicar aqui no HGLG, por exemplo, já vai ter tudo preenchido e aqui tá quantas cotas eu tinha no ano passado, qual era o meu preço médio, qual era o valor que eu tinha investido lá em 2023 e aí eu vou atualizar tudo para 2024 agora, tanto as cotas, quanto o preço médio, quanto a situação em 2024. Mas vou voltar aqui em bens e direitos. Se você estiver fazendo a declaração pela primeira vez, vai estar tudo zerado. Se você não tiver importado a sua, vai estar tudo zerado aqui também. Aí você vai clicar em novo para começar a informar sua ação, o seu fundo imobiliário, investimento no exterior. Aqui eu vou ensinar de duas formas. A você cadastrar uma nova ação, por exemplo, eu tenho a CEMIG, Itaúsa. Se eu quiser cadastrar o Banco do Brasil, que será uma nova empresa, eu vou clicar aqui em novo e vou fazer o cadastro. Agora, se eu quiser informar as minhas compras de Itaúsa em 2024, como eu já tenho a Itaúsa aqui, eu não preciso clicar em novo e fazer um novo cadastro, sabe? Eu só clico aqui na Itaúsa e vou atualizar as informações. Mas primeiro, vamos lá, eu vou começar com fundos imobiliários. Então, eu comprei em 2024 o BCIA. Então, eu vou precisar informar ele aqui, né? Já clico em novo. Aí aqui no slide eu mostro os dados que precisamos ter para declarar os fundos imobiliários. Então, a gente precisa saber os fundos imobiliários que a gente tinha aqui no dia 31, a gente precisa saber a quantidade que a gente tinha, o preço médio de cada fundo imobiliário e os dividendos que a gente recebeu. Se você tiver feito vendas, você vai ter que informar também o lucro ou prejuízo. Vou te mostrar aqui agora como é que você faz para buscar essas informações. Vamos lá começar a preencher as informações. Então aqui no grupo, como a gente vai declarar fundos imobiliários, a gente clica aqui no grupo 7, fundos, Código 3, fundos de investimento imobiliário, CNPJ. A gente vai precisar do CNPJ do fundo imobiliário. Onde é que a gente consegue esses dados? Você vem aqui no Google mais uma vez e aí vai digitar Portal Investidor B3. Vai clicar também no primeiro link. Aqui na área do investidor na B3, se você nunca entrou aqui, nunca teve acesso a essa área de investidor diretamente da B3, você vai clicar em Ir para o primeiro acesso. Como eu já tenho, eu vou colocar meu CPF e fazer meu login. Já entrei aqui e no menu lateral esquerdo eu vou clicar em relatórios, aqui vou clicar em anual, vou selecionar o ano de 2024, que é o ano que a gente está declarando, e vou clicar aqui em arquivo em Excel, baixar, salvar para fazer o download. Agora eu vou aqui nos downloads, ó, o relatório consolidado já vai ter baixado, eu vou clicar. Esse relatório consolidado tem todas as nossas posições de ações e fundos imobiliários também, proventos recebidos, ó, dividendos, juros sobre capital próprio. Mas agora a gente vem aqui embaixo nessa aba de posição, fundos, e aqui tem todos os fundos imobiliários que eu preciso declarar a minha posição. Tem muita coisa que a gente não precisa aqui, ó, então eu vou selecionar ali, conta, clico com direito, vou excluir, dar uma limpada aqui nessa planilha.
Esse código aqui também eu não preciso, o administrador também não preciso, quantidade, motivo, vou apagar tudo. Valor atualizado, preço de fechamento também a gente não precisa e pronto, vamos deixar só isso aqui mesmo. Então note que tem o BCIA, que eu vou fazer, é o primeiro fundo que eu vou informar, e o CNPJ já tá aqui, ó. Só é copiar, volta no programa, colar. E aqui na discriminação a gente vai precisar colocar a quantidade de cotas que a gente tem do BCIA, então volto aqui na planilha e aqui já me diz, ó, eu preciso informar esse número aqui, 229 cotas. Volto no programa, eu vou colocar 229 cotas do fundo imobiliário BCIA 11. Preço médio esse preço médio aqui, eu tenho ele bem mastigadinho no Investidor 10, porque eu acompanho a minha carteira de investimento por aqui. Então já puxa automaticamente todos os meus investimentos. Eu venho aqui na aba Imposto de Renda, Bens e Direitos aqui, ó, 2024. Eu já tenho todas essas informações aqui, ó. Lá embaixo em fundos imobiliários tem o BCIA. Até essa quantidade de cotas que eu peguei na planilha aqui, já tem no Investidor 10. E o meu preço médio também tá mastigadinho aqui, ó, 83,47. Então só eu vim aqui e colocar 83,47 custodiadas no Banco Inter, né? Cotas custodiadas no Banco Inter, que foi a corretora que eu utilizei para comprar. Agora, e para você que não utilizou nenhum consolidador de carteira, não tem acesso a preço médio, não tem acesso a isso aqui, você também consegue ir lá na B3 novamente, vem aqui na parte de extratos, filtrar, seleciona todo o ano de 2024, 31/12/2024, todo ano, desmarca tudo e marca que apenas compra e venda. Você vai filtrar e depois você vai fazer o download, você vai baixar aqui. Baixa também o arquivo em Excel para ser mais fácil. Baixei um arquivo, vou em downloads, movimentações. Aqui estão todas as suas movimentações de compra e venda no ano de 2024. Tudo bem, vamos supor que você não tem aí seu preço médio, não acompanhou e agora você quer saber seu preço médio. Tem como? Tem como? Através desse relatório aqui. Vou apagar esse meu preço médio e imaginar que eu não tenho ele. Então venho aqui, vou apagar algumas colunas dessa, né, porque não precisa, para dar uma limpada aqui, porque a planilha ela vem muito poluída. Então para apagar a data, que a gente sabe que foram todas as compras de 2024, para apagar saída, clica lá em cima na coluna com direito, excluir. Instituição também a gente pode excluir. Valor da operação podemos excluir. E ok, já ficou uma planilha mais limpa. Agora a gente vem aqui em cima, ó, em filtrar e classificar. Clica aqui em classificar e filtrar. Clica em filtro. Agora pode clicar nessa setinha aqui que apareceu, embaixo ali do lado de produto. Aí você vai digitar aqui BCIA ou fundo imobiliário ou a ação que você esteja procurando. E já aparece aqui, ó, um filtro das compras que eu fiz do BCIA. Foram duas compras em dois momentos. Primeiro eu comprei aqui 79 cotas a 81,94, depois 150 cotas a 84,28. Então a gente vai precisar dessas informações aqui e jogar numa planilha que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição, tá? Que é uma planilha da média ponderada para você obter o seu preço médio. É essa planilha aqui, ó, bem simples, quantidade e preço. Quantidade, já vou pegar aqui 79,150, vou colocar aqui 79, depois 150 cotas. Agora eu vou pegar o preço, 81,94, 84,28. Aí se você tiver comprado mais cotas, você vai colocando aqui, por exemplo, comprei mais 10 cotas a R$80. Vai colocando que a planilha faz o seu preço médio bem direitinho, certo? Então aqui eu já vou ter o meu preço médio, 83,47. Volto aqui no preço médio vou colocar 83,47 e aí venho aqui negociados em bolsa, clica assim, coloca o ticket de negociação, BCIA 11, situação em 2023 não tem, porque eu comecei a comprar em 2024. E a situação em 2024 vai ser, pega a calculadora, vai ser a quantidade de cotas que você comprou, né, 229 cotas, vezes o preço médio, 83,47. 19.114,63. Pronto, essa é a minha situação em 2024. Aí aqui embaixo já tem, ó, rendimentos associados, que a gente vai informar aqui os nossos rendimentos isentos, ou seja, dividendos, e aqui a gente vai informar os juros sobre capital próprio. Vamos começar aqui clicando em informar rendimento isento. Já está tudo preenchido aqui com o CNPJ lá do BCIA, o nome da fonte pagadora. A gente vai precisar preencher só aqui, ó, valor. Onde é que a gente encontra essa informação? Aqui nessa planilha de relatório consolidado. A gente vem nessa aba aqui, proventos.
Aí bora procurar aqui o BCIA. Tem todos os rendimentos, você vai precisar informar isso tudo. Se tá aqui nessa planilha, você vai precisar informar. Mas agora eu vou procurar o BCIA. Achei ele aqui, ó, rendimento 126. 126, volta aqui no programa, 126, dou um OK e pronto. Agora o que é que você vai fazer? Você vai fazer esse mesmo processo para todos os outros fundos imobiliários que você tem. Volta aqui nessa aba aqui em cima, ó, em bens e direitos. Ou então, se você quiser não achar essa aba aí em cima, você pode fechar tudo, volta aqui em bens e direitos, dá um novo e vai colocando seus demais fundos imobiliários. Agora, eu vou fazer um outro caso, né? Eu já tenho o HGLG aqui, só que eu comprei mais cotas dele lá em 2024, então eu preciso atualizar aqui essa posição. Vou dar 2 cliques. Aí, ó, aqui no HGLG eu tenho 220 cotas a um preço médio de 159. Volto aqui na planilha e agora eu vou clicar mais uma vez aqui nesse botãozinho do filtro, porque agora eu vou filtrar o HGLG11. Já apareceu aqui para mim, então eu comprei todas essas cotas aqui em momentos diferentes e paguei preços diferentes. Vou precisar colocar essas informações lá na planilha de preço médio. Vou apagar aqui do BCIA e vou colocar a quantidade 45 e paguei 143,05. 143,05. Pronto, já coloquei aqui minhas compras lá em 2024, já tenho o meu preço médio de 2024, só que eu preciso incluir com esse preço médio que eu já tinha lá em 2023, né, que eu informei aqui. Então pego esse preço aqui que já estava informado na declaração anterior, 159,76 e vou colocar aqui, ó, 159,76 e aqui eu vou colocar 220 cotas, porque eu vou precisar do meu preço médio de 2024, né, das compras que eu fiz, e também vou precisar juntar com essa média que eu já tinha, que era de 2023. Então juntei tudo e o meu novo preço médio agora é 158,85. Volto aqui, 158,85, né, atualizando, e aqui eu não tenho mais 220 cotas, eu tenho 664 cotas do HGLG 664. Pronto, tudo atualizado aqui nessa parte de discriminação. Aí venho aqui embaixo, já tenho colocado esse preço, mas vou apagar, vai estar zerado aí 2024. Aí o que a gente vai fazer? Multiplicar aqui 664 cotas vezes o novo preço médio, né, 158,85, vai dar igual a 105,476,40. A gente coloca aqui 105,476,40. Prontinho. Vou clicar aqui em informar rendimento isento. Vou precisar informar quanto eu recebi do HGLG. Volto na planilha de relatório consolidado, nessa parte de proventos aqui, e vou procurar pelo HGLG11. HGLG11 recebi um pouco mais de 6 mil. Pronto, já atualizei essa parte aqui do HGLG, vou clicar em OK. Agora, se você fez venda, você vai precisar informar o lucro ou prejuízo. Tudo bem, quem teve prejuízo não é obrigado a informar aqui, você pode deixar para lá. Só que, se você não informar os seus prejuízos, lá na frente você não vai poder compensar lucro com prejuízo. Um exemplo, você teve um prejuízo em 2024 de R$200 na venda de um fundo imobiliário, se você informar esse prejuízo, lá em 2030, se você tiver um lucro de R$200, você pode abater isso e não pagar o imposto, tá? Então, eu vou te ensinar aqui a informar o seu lucro ou prejuízo. Você vai precisar vir aqui na ficha de renda variável, clicar aqui em operações em FI ou FIAGRO e o lucro ou prejuízo você vai precisar informar aqui. Então, por exemplo, você anotou aí que lá em março você vendeu um fundo imobiliário e teve R$100 de lucro. Aqui você já coloca no mês de março os seus R$100 de lucro, já calcula aqui que você deveria ter pagado R$20 de imposto, aí você vem aqui em imposto pago e coloca R$20, se você pagou, né? Porque o certo aqui não é para você pagar imposto, é só para você declarar, é uma prestação de contas. Imposto de venda em fundo imobiliário com lucro, você precisa pagar no mês. Por exemplo, se você vendeu em fevereiro um fundo imobiliário com lucro, você tem até o último dia útil de março para efetuar esse pagamento do imposto. Mas tudo bem, se você teve um lucro lá em março, não pagou, esqueceu, não sabia, não tem problema, você deixa aqui zerado, que o próprio programa vai calcular para você quanto você está devendo. Aí, claro, né, como você não pagou em dia, eles vão cobrar aqui juros e correções. E aqui é importante falar que é o apurado do mês, tá? Então, se você dentro do mês vendeu 3 fundos imobiliários, aí você teve R$10 de lucro em um, R$10 de prejuízo em outro, R$5 de lucro em um. Você vai juntar tudo e vai colocar R$5 de lucro. Vou zerar aqui para ficar tudo certinho, mas lá em junho você vendeu um fundo imobiliário e teve R$100 de prejuízo. Você vai colocar menos
100. Já aparece aqui, ó, prejuízo a compensar. R$100 você já tem direito de compensar na sua próxima venda com lucro. Beleza? Mas, Heitonilda, eu não sei se eu tive lucro, se eu tive prejuízo. Infelizmente eu não sabia que tinha que notar e eu não anotei nada. Como é que eu faço para saber agora? É muito simples. Eu abri essa planilha, você pode preencher aí, que a gente vai preencher junto, né? Você já pode colocar preço do ativo, quantidade. E aqui eu coloquei os dias, né? Vamos supor que você fez uma compra do HGLG dia 1 de fevereiro, aí você pagou 149. Dia 4 de maio você fez mais uma compra, aí você pagou 155 nessa compra. E dia 12 de julho você fez uma compra e você pagou agora 152,50, tá? Aqui em fevereiro você comprou 10 cotas, aqui em maio você comprou, sei lá, 4 cotas e aqui em julho você comprou 2 cotas. Qual é o seu preço médio de compra, né? Você já sabe como é que faz isso. Igual, média, abre parênteses, seleciona todos os preços que você pagou, dá um enter. E onde é que você encontra esse preço aqui? Você pode olhar suas notas de corretagem, né, na sua corretora, ou você pode vir aqui nesse documento de movimentação, que aqui também tem, ó, compra ou venda. Tudo bem, aí você já tem o seu preço médio de compra, agora eu vou clicar igual, soma, vamos somar quantas cotas você tem, fecha parênteses, enter, 16 cotas você comprou e tem esse preço médio aqui. Agora, lá no dia 1 de agosto, você vendeu suas 16 cotas a um preço de R$ 155,80. Você também já tem o seu preço de venda, que foi esse aqui, né? Então, lucro ou prejuízo, aqui você vai colocar igual, que é o preço de venda, o seu preço médio de venda, menos o valor que você comprou. Aperta aí menos esse valor aqui que você comprou, igual. Isso significa que você teve um lucro de R$ 3,63 por cada cota. Aí aqui no apurado total, você vai colocar igual a quantidade que você vendeu vezes o seu lucro por cota. Dá igual 58,13. Então aqui em agosto você teve esse lucro aqui de 58,13. Você não tem nenhum imposto a pagar porque tem esse prejuízo aqui para compensar. E assim você vai fazendo de todos os meses. Outra dúvida bem comum que está acontecendo é em relação ao fundo imobiliário BCFF11, que passou a ser o BTHF11. E aí muitas pessoas não sabem como é que vai fazer para calcular o preço médio, aquela coisa toda. Só que aqui nesse relatório o gestor já fala, ó, cotistas do BCFF11 que não tinha cotas do BTHF11, então você só tinha cotas do BCFF11. O cotista que não possuía cotas do BTHF em momento anterior a essa transação, nessa mudança, passará a contabilizar o custo médio de aquisição das suas cotas de R$10,25. Então, o seu preço médio aqui do BTHF11 vai ser esse aqui, R$10,25. Então, você viu aí no seu relatório da B3 que você tem 12 cotas do BTHF11, seu preço médio vai ser esse aqui para você declarar. Aí, os dividendos você declara normalmente, certo, pessoal? Agora, a gente vai para a declaração de ações. Para declarações, já fica tudo mais fácil, né? Já que a gente aprendeu o preço médio, calcular lucro e prejuízo, tudo em fundo imobiliário, e o mesmo passo a passo de fundo imobiliário vai servir aqui para ações, mudando só algumas coisas, alguns códigos, como a gente vai ver aqui. Bom, dados que precisamos ter para declarar as ações, a mesma coisa, ações que tinha dia 31/12, quantidade que tinha, preço médio de cada ação, dividendos recebidos, juros sobre capital próprio, e se fez vendas, lucro ou prejuízo. O primeiro relatório que a gente vai usar aqui para ações é esse relatório consolidado. A gente vem aqui nessa aba, ó, posição em ações. Então aqui estão todas as posições que eu vou ser obrigada a declarar. Tem duas CEMIGs aqui porque eu fiz compras em corretoras diferentes, geralmente para dar alguns exemplos em algumas aulas que eu faço ou aqui vídeos no YouTube. Mas se você comprou só em uma corretora, vai estar apenas uma linha, ó, com o Banco do Brasil, o Banco ABC, Sanepar. Mas vamos lá, vou começar aqui com a Honey3, que é a Irani. Então, se eu selecionar aqui, venho pegar as informações necessárias mais aqui para frente, que também a gente pode dar uma limpada, ó, tipo, escriturador, quantidade, porque quantidade e quantidade disponível é a mesma coisa, a gente pode clicar aqui em excluir essas outras colunas aqui, valor atualizado e preço de fechamento também a gente pode excluir, que a gente vai precisar aqui só do CNPJ e a quantidade. Vou excluir isso aqui também. Conta também, já ficou um negócio aqui mais limpo, ó. Aqui no programa a gente vai vir em bens e direitos, aqui em fichas de declaração, clique em bens e direitos. Eu já tenho a Irani aqui, então eu poderia só clicar e fazer a atualização, mas eu vou voltar e vou adicionar aqui novo para exemplificar para vocês.
vocês. Então, aqui no grupo, a gente vai selecionar o grupo 3 participações societárias no código. Código 1, CNPJ da ação que a gente vai declarar. Então, voltamos aqui na planilha, vamos pegar o CNPJ da Irani. Deixa eu apagar também a instituição. Irani, ó, pego aqui o CNPJ, copio, colo lá no programa. E aqui é a discriminação. Então, eu tenho, no meu caso, eu vou somar essas duas quantidades aqui, porque, como eu disse, eu comprei em duas corretoras diferentes. Então, 2.100 ações mais 41 ações. No total, eu tenho 2.141 ações da Irani. 2.141 ações da Honey 3. Preço médio de você. Se não tiver o preço médio, volta em fundos imobiliários, faz o mesmo procedimento para descobrir o preço médio da Irani ou da ação, né, que você está querendo declarar, e coloca o seu preço médio aqui. Como eu já tenho isso em detalhes no Investor 10, venho aqui em RPF, seleciono aqui 2024, procuro aqui a Irani e aí eu já tenho a quantidade, 2.141 cotas, a esse preço médio aqui de 8,54. Volto no programa, preço médio de 8,54, custodiadas, né, ações custodiadas no Banco Inter. Pronto, baixo aqui, negociados em bolsa, sim, coloco o código de negociação, Honey 3. Mais embaixo, situação em 2023, se você tiver importado a declaração, aqui vai ter a sua situação em 2023. Se está começando agora a declarar ou começou a investir ali em 2024, coloca só a situação de 2024. Situação, como você aprendeu já em fundos imobiliários, nada mais é do que multiplicar aqui a quantidade de cotas que você tem, né, 2.141 cotas, vezes o seu preço médio, 8,54 no meu caso aqui, igual 18.284,14 centavos. Vou colocar aqui. Pronto, venho aqui para rendimentos associados. Então, aqui em rendimento isento, a gente vai informar os dividendos. Vamos clicar aqui. E aqui em rendimentos, a gente preenche só essa parte de valor. Nessa mesma planilha aqui de relatório consolidado, lá na última aba, ó, proventos recebidos, vão ter os dividendos que eu recebi da Irani. 593,72. 593,72. Isso aqui já é a soma de todos os dividendos que a Irani pagou no ano de 2024. Aí você volta aqui em bens e direitos, que faltou a gente informar juros sobre capital próprio. Procura a Irani aqui e nessa parte de baixo você vai clicar em informar rendimento exclusivo. É aqui que você vai informar o juros sobre capital próprio que a Irani pagou. Dá uma olhada se ela pagou, se a empresa aí que você está declarando pagou. No meu caso, a Irani não pagou, pagou apenas dividendos e eu já declarei. Então, essa parte aqui eu não preciso preencher. Vou clicar aqui em cancelar. E a primeira parte de ações aqui já tá ok. Agora vamos informar o nosso lucro ou prejuízo, que é essa parte aqui, ó. E como é que você vai saber se você teve lucro ou prejuízo? Volta naquela planilha e aí você vai colocando todas as suas movimentações, né? Busca lá na B3 ou então suas notas de corretagem lá na corretora. Aí você vai colocando os preços que você comprou, ó, como aqui a gente fez lá em fundos imobiliários, é a mesma coisa. Vamos supor que aqui é a Irani que a gente tá colocando. A gente quer saber aqui o lucro ou o prejuízo. Então eu vou colocar que comprei a R$9, a 8,20, a 8 e comprei 100 cotas nesses dias aqui, beleza, as compras foram feitas, aí vem a venda, né? Vamos supor que eu vendi 100 lá em agosto a um preço de R$10,80. Isso aqui significa que eu tive R$2,40 por cada ação, né, de lucro, e o total aqui R$240 de lucro nessa operação. Aí você vai e coloca aqui, agosto, R$240. Aí você faz a mesma coisa para as demais ações, né, que você quer saber se teve lucro ou prejuízo. Aí, por exemplo, você teve lucro aqui em agosto, depois você viu que em setembro você teve lucro também de, sei lá, R$100. Vai somando todos os lucros e no final do ano você faz o apurado completo de quanto você lucrou e você informa. Vai procurar por rendimento isento e não tributável, clica aqui em novo, vai selecionar o código 20, ganhos líquidos em operações no mercado, nas alienações realizadas até 20 mil. Então, vamos supor que você vendeu uma ação lá em janeiro, teve 1.000 de lucro, lá em maio você vendeu outra, teve mais 1.000, e lá em dezembro você vendeu outra e teve 5.000. Então, junta tudo, R$7.000 de lucro, você vai colocar aqui. Aqui, você não vai precisar informar empresa por empresa. Ah, eu vendi o Banco do Brasil, tive 1.000. Não, você junta todo o apurado do ano, todos os lucros que você teve na venda de ações e vai colocar aqui. Feito isso, você vai clicar em OK. Vamos supor que você vendeu acima de R$20.000. Se isso acontecer, você vai precisar
procurar a aba aqui de renda variável, clicar aqui em operações comuns, porque agora esse seu ganho não vai ser isento, ele vai ser tributado. Aí vamos supor que aqui em abril você vendeu acima de 20 mil, você vendeu 23 mil reais, aí você teve 3 mil de lucro, você vai colocar aqui 3 mil, e se teve mais alguma venda dessa, né, acima de 20 mil com lucro, você vai informando aqui nos demais meses. Aqui não tem o OK, né, pra gente clicar, já fica salvo automaticamente. ETF e BDR vocês também vão informar aqui, porque nem ETF nem BDR tem aquela isenção de 20 mil em ações, né, que a gente declara aqui em rendimentos isentos. Em ETFs brasileiros e BDRs não tem rendimento isento. Qualquer lucro você precisa informar nessa parte aqui. Ah, vendi um BDR, em junho tive um lucro de 20 reais. Vendi um ETF brasileiro, tive lucro de 50 reais. E nessa parte aqui que você também precisa informar lucro de ETFs brasileiros e BDRs, você também tem que fazer um balancete mensal, né? Por exemplo, se em janeiro você vendeu um ETF brasileiro, teve 25 reais de lucro, e também em janeiro você vendeu um BDR, teve mais 25 reais de lucro, você vai juntar tudo e vai colocar 50 reais de lucro em janeiro. E se fizer alguma venda de ações e ultrapassar ali dentro do mês 20 mil reais, aí você tem que somar também com isso. Ah, vendi 23 mil em ações, tive 3 mil reais de lucro. Então aqui você vai colocar, ó, 3.050, porque foi tudo dentro do mês. Só que ações, a maioria dos investidores não faz vendas acima de 20 mil por mês, justamente para evitar pagar imposto. Então, por exemplo, se você tem 60 mil para vender, você vende 19 mil, depois no terceiro mês vende o restante para evitar pagar imposto sobre o lucro. E aqui embaixo tem todo o apurado e ele fala se você deve algum imposto ou não. Tô falando que o imposto devido é R$7. Você vem aqui e coloca se você pagou esse imposto, porque se você vendeu BDRs ou ETFs brasileiros e teve lucro, você deveria ter efetuado o pagamento desse imposto até o último dia do mês seguinte. Se vendeu em fevereiro, tinha até 31 de março para emitir o DARF e pagar esse imposto. Aí você coloca aqui o valor que você já pagou. Mas como eu te falei, aqui é apenas a declaração e não o pagamento do imposto. Vamos agora informar os nossos investimentos em renda fixa. Em renda fixa, basicamente você vai precisar baixar o informe de rendimentos da sua corretora, né, que lá vão estar as compras que vocês fizeram em CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Por exemplo, já estou aqui com o meu informe do Banco Inter aberto. Para você baixar o informe de rendimentos, ó, entra aí no banco, né, que você utilizou para fazer essas compras em renda fixa. Vem aqui nesse bonequinho ali em cima e aqui no Banco Inter já vai estar de cara o informe de rendimentos. Você clica aqui em gerar demonstrativo, aqui em cima pergunta o ano que você quer, deixa selecionar 2024, gerar demonstrativo e aí você vai pedir para receber por e-mail. Já chegou aqui no meu e-mail e ele já diz aqui, ó, bens e direitos. Então eu preciso ir para onde? Preciso vir aqui em bens e direitos, vou clicar em novo e aí eu vou precisar do grupo. Aqui o Banco Inter me informa que eu preciso declarar o saldo que eu tinha em conta corrente, aqui no grupo 6 e grupo 1. Não vou declarar porque eu não tinha saldo nenhum, estava zerado. Aí eu baixo um pouquinho aqui e venho para a renda fixa. Aqui já me diz que vou declarar renda fixa, o grupo precisa ser grupo 4, código 2 para títulos públicos e privados, exemplo, Tesouro Direto, CDB, RDB, COI e outros. Então, se eu fosse declarar alguns desses investimentos aqui, eu precisaria clicar no grupo 4 e aqui grupo 2. Volto aqui, grupo 3 para títulos isentos de tributação como LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures de infraestrutura e outros. Se eu fosse declarar algum desses, vim aqui 3. E código 4 para ativos negociados em bolsa, como BDR, opções, isso aqui a gente já viu. Tudo que tiver aqui no seu informe de rendimentos, você vai precisar informar. Então, quero declarar um CDB, como é que você vai fazer? Vai usar o código 2. Você vem para cá, código 2, já tá falando aqui, ó, Tesouro Direto, CDB, deixa essa localização, coloca o CNPJ. Que CNPJ é esse? Já tá dizendo aqui embaixo. Copia, cola aqui no programa, coloca a discriminação que ele também tá falando a descrição aqui. Vem aqui embaixo, ó, e se você tiver importado a declaração, já vai estar automaticamente isso aqui. Aqui já está falando que em 2023 eu tinha, então eu vou copiar aqui só o número, volto no programa, coloco aqui. 2024 eu aumentei posição nesse título aqui, ok. Pronto, feito isso, você vai clicar em ok. Próxima informação, né? Próximo investimento. Eu vou declarar o Tesouro Direto, então aqui também já me diz, ó, grupo 4, código 2. Venho aqui para o código 2, pego também o CNPJ, que já me diz aqui, então copio
colo. Discriminação também tem aqui, Tesouro Direto. Veja que eu não preciso colocar Tesouro IPCA e não sei o que, eu preciso colocar só o que o informe me passa. A minha situação em 2023 estava zerada e agora não tá mais, então eu preciso informar essa parte aqui. Feito isso, ok. Aqui embaixo do Tesouro Direto tá falando que eu preciso ir em outra aba, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, então eu já vou vir aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui eu vou clicar em novo, volto lá para eu ver qual é o código 6. Rendimentos de aplicações financeiras. Vou precisar informar aqui o CNPJ da fonte pagadora, já aparece o nome automaticamente, eu vou e coloco aqui, ó, R$15. Desço mais um pouquinho, tem outro aqui com a mesma fonte, ó. Eu vou só somar esses valores aqui e vou logo preencher tudo junto, 15,37, porque eu tô vendo aqui embaixo, ó, que é o mesmo CNPJ, mesma fonte pagadora, então 15,37 mais 1.870 e 51, somo tudo aqui, 1.885 e 88, 1.885 e 88, já boto tudo aqui e dou um ok. Mais embaixo, Tesouro Direto, eu preciso informar esse rendimento de aplicações financeiras. Tesouro Direto a gente informou em bens e direitos, aqui já é outra coisa, ó. Ainda nessa aba aqui de rendimentos sujeitos à tributação. Vou dar um novo, vou escolher o código 6, CNPJ da fonte pagadora, Inter, vou pegar o valor, vou colocar aqui e dar um ok. Pronto, não tem mais nada em renda fixa, aqui é a parte de renda variável, mas a gente fez já diretamente daquela planilha da B3 ou do Investidor 10, né, se você utiliza outro programa também. Certo, pessoal? Renda fixa já foi. Renda fixa é a parte mais tranquila porque tem tudo ali no seu informe, aí você só vai seguindo o que tem no relatório. Agora vamos para a parte de investimento no exterior, que também deu uma boa facilitada esse ano. Investimento no exterior ficou bem mais tranquilo esse ano, porque a gente só precisa vir aqui nessa aba bens e direitos. A gente não vai precisar informar rendimento, não sei o que mais lá nessas outras abas, tá? Então aqui em bens e direitos você vai clicar em novo e vamos começar o preenchimento. Só que aí você vai precisar ir lá na sua corretora, pegar também o informe de rendimentos que já vai vir tudo mastigadinho, o que a gente precisa informar aqui. Vou te dar um exemplo aqui na Nômade, como é que você faz para baixar esse relatório de imposto de renda. Você pode clicar aqui, lá em cima, nesse bonequinho, e vai descendo aqui, você vai encontrar documentos. Vai clicar em documentos, aqui tem 3 tipos de documentos, você vai clicar em declaração de IR, seleciona o tipo de conta aqui, e aí você vai fazer o download do seu relatório de imposto de renda. Aqui no relatório é tudo muito bem explicado e muito bem detalhado, ó. Por exemplo, tem bens e direitos, que a gente já tá aqui em bens e direito. Aí a gente vai seguir esses passos, ó. Para declarar isso aqui, tudo que tiver aí você vai precisar informar. Aqui tá me dizendo que eu preciso informar esse depósito à vista, né? Esse saldo que estava na minha conta em 31/12/2024. Então eu vou informar isso e é muito simples. Tá me dizendo que o grupo aqui é grupo 6, então eu venho, aí digito grupo 6, código 99, outros depósitos, localização aqui, ó, já tá me dizendo que é 249, Estados Unidos. Discriminação também vem tudo discriminado aqui, só copiar, colar, colocar a situação em 2024, né, no último dia útil, volto aqui, coloco situação. Se você importou sua declaração e em 2023 você tinha saldo lá também, vai estar aqui, ó, situação em 2023, já vai puxar automaticamente caso você tenha importado a declaração. Feito isso, só é clicar aqui em OK. Aí o que acontece? Vou clicar aqui em novo para informar algum ativo meu lá no exterior, que aqui eu informei o meu saldo. Baixando aqui no relatório tem os meus ativos. Como é que eu vou fazer para declarar a mesma coisa? Ó? Aqui já está dizendo grupo e código. Grupo 7, código 99, localização 249 e a discriminação. Vamos fazer um aqui para dar exemplo também. Grupo 7, fundos, código 99, Estados Unidos, discriminação. Apenas você copia, cola aqui, negociado em bolsa, sim, coloca o código de negociação do seu ativo, mas aqui embaixo tem situação em 2023, situação em 2024. Ó, aqui do lado, você já vai ter isso, situação em 2023, situação em 2024. Por que não tem aqui no meu relatório da Nômade? Porque eu fiz a transferência de custódia de outra corretora e trouxe para cá para a Nômade. Então, ela não puxou isso aqui para mim, situação. Mas se você começou a dolarizar seu patrimônio através aqui da Nômade, isso aqui vai estar certinho aí no seu informe de rendimentos. E como não tenho essa informação aqui, eu vou precisar buscar ela em outro lugar.
por exemplo, aqui no Investidor 10. Como eu coloco todas as minhas movimentações aqui, ó, eu já tenho essa situação 2024 prontinha aqui. Mas e se você não tiver colocado aqui no Investidor 10? Você vê no programa que você utiliza para fazer o acompanhamento se tem essa informação aqui. Se não tiver também, ou se você não tiver feito esse acompanhamento, é muito simples resolver. Você vai pegar suas notas de corretagens, vai adicionar tudo aqui no Investidor 10 e vai ter essa informação que você precisa para colocar lá no programa. Eu vou te mostrar como eu fiz para inserir essas informações aqui no Investidor 10. Quando eu fiz essa transferência, eu fui lá na minha corretora anterior, peguei todo o relatório onde mostra todas as minhas compras que eu fiz. E esse relatório lá da Avenue, para você pegar todas as suas notas de corretagem, você vem aqui, ó, na conta Avenue, coloca o mouse aí em cima de relatórios, vem aqui em extrato de investimentos. Aqui você vai selecionar o período que você quer. Eu peguei todo o período porque eu precisei pegar todas as minhas informações para trazer aqui para o Investidor 10. Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, só para dar o exemplo para vocês. Coloca executar. Vão aparecer todas as transações, ó, e por exemplo, eu tenho esse ativo aqui, o VTI. Então já aparece aqui a data que eu comprei, a quantidade que eu comprei desse ativo aqui, ó, 0,16, e o preço que esse ativo estava no momento que eu comprei. Então aqui no Investidor 10, eu venho aqui em adicionar ativo, venho aqui em ETFs internacionais, aqui eu coloco o nome do ativo, a data da compra, 2/1/2024, a quantidade eu vi aqui, ó, 0,16, vou zerar aqui, colocar 16 e apertando 0 até ficar 0,16 e o preço que estava no momento, ó, 236,04. Pronto, feito isso, eu vou apertar aqui em salvar e você faz isso para todas as suas movimentações aqui na Avenue. Na Nomad, vocês vão fazer a mesma coisa. Para pegar suas notas de corretagem, é só você entrar aí no aplicativo, apertar lá em cima, naquele bonequinho, procurar por documentos, investimentos, ações, ETFs e REITs, notas de corretagem. Aqui estão todas as suas notas de corretagem. Vai aparecer o ativo que você comprou, a quantidade, o preço que estava no momento e a data. Tudo que você precisa para colocar aqui. Depois de ter preenchido tudo e o Investidor 10 ter atualizado com suas informações, aí vocês podem vir aqui, ó, IRPF, que a gente vai procurar o ativo para terminar o nosso preenchimento lá em bens e direitos. Ano calendário 2024, vou procurar pelo meu investimento e aqui já me diz tanto a quantidade que eu tenho, quanto o meu preço médio, minha situação lá em 2023, minha situação lá em 2024, vou copiar aqui esse valor, volto no programa e preencho aqui a minha situação em 2024. Descendo aqui embaixo, a gente já vai conseguir informar os dividendos ou se você teve lucro ou prejuízo na venda de algum ativo lá no exterior. Como é que você vai saber se você teve lucro ou prejuízo quando vendeu um investimento lá no exterior? É muito simples, no informe aqui já vai estar dizendo para você, ó, tá vendo lucro ou prejuízo em reais? Se eu tivesse tido um lucro aqui de R$200, iria estar aqui. Eu copiaria e colaria aqui, mas eu não vendi nada, então vou deixar zerado. Aí eu parto para esse outro lado aqui dos lucros e dividendos. Eu estou vendo que desse ativo aqui que eu informei, eu recebi R$55,06. Então eu copio, colo aqui. E o imposto pago no exterior foi esse aqui, R$16,55. Coloco aqui R$16,55. E para quem fez algum investimento lá na Avenue em 2024 também, a gente ainda vai precisar do informe de rendimentos da Avenue para poder colocar algumas informações aqui em bens e direitos, porque a gente colocou a quantidade de ativos, né, que a gente tinha, os dividendos que a gente recebeu, só que também aconteceram movimentações lá na Avenue. Então vamos precisar voltar aqui na Avenue e agora em relatórios, informes de rendimento, informe de rendimento. Nesse ano calendário 2024, você vai clicar aqui em relatório anual, vai fazer o download desse relatório. Aí vai aparecer um relatório desse muito semelhante ao da Nomad, só que você precisa ter atenção em algumas coisas aqui, ó. A quantidade aqui mostra o meu REIT, meu ETF de renda fixa, meu ETF de ações, só que mostra zerado a quantidade. Por quê? Porque eu transferi os meus investimentos daqui para a Nomad. Então, essa quantidade vai aparecer aqui, ó. Tá vendo a quantidade? 68, 43. No caso da Avenue vai estar zerado, mas aparece aqui embaixo algumas coisas que a gente precisa informar, como dividendos e imposto pago. Aqui, pessoal, eles erraram porque isso aqui não é para ir em aplicação financeira. Vou voltar aqui para explicar para vocês. Como isso aqui é novo, acho que eles se enrolaram lá, mas ó, aplicação financeira você vai colocar
lucro ou prejuízo de vendas. E lucro e dividendos vocês vão colocar aqui. Na Nômade mostra isso bem certinho. Vou dar um zoom aqui e note que tem lucro ou prejuízo e o imposto pago, tudo certinho aqui, dividendos, como a gente preencheu lá. Então, por exemplo, isso aqui foram dividendos que eu recebi do REIT. O que eu vou fazer? Eu preciso somar aqui esses 1.967,49 com o que tá lá na Nômade, que foi o que eu preenchi, ó, R$ 55 que eu recebi, que eu preenchi aqui. Então, vou somar com esse 5506 que está no relatório da Nômade, e no total eu recebi isso aqui, 2.022,55. E no imposto, do mesmo jeito, o governo lá americano tributou aqui na Avenue, né, o que caiu aqui automaticamente, e tributou também o que caiu lá na Nômade. Então eu vou somar isso aqui, 590,07, mais o que eu coloquei aqui, 1655, 606,62. Pronto, para quem fez essa migração da Avenue para a Nômade, tem que se atentar a isso aqui para preencher bem certinho. Aí a partir do próximo ano a gente só pega aqui diretamente na Nômade mesmo. Pronto, dá um ok e já está informado. Agora você vem para o próximo, faz a mesma coisa, desce mais, tudo que tiver no seu relatório aí, você vai informar aqui no programa de declaração, beleza? Aí vou voltar aqui onde eu informei esse ativo no exterior e aqui embaixo em aplicação financeira eu vou te mostrar uma novidade aqui desse programa também, que já emite um DARF caso você precise pagar um imposto aqui do lado esquerdo. Então vamos supor que esse ativo aqui eu vendi e tive lucro. Todo lucro no exterior, né, de venda de ações, ETFs e tudo mais, é tributado, então você precisa pagar imposto. Aí vamos supor que eu vendi esse ativo aqui, tive um lucro de R$ 1.000, então quando eu colocar aqui, já vai aparecer aqui do lado o imposto que eu preciso pagar. Aí quando você estiver informando outro ativo que você tem em carteira e se você tiver vendido também com lucro, você vai colocando lá o lucro que você obteve. No final, você pode clicar aqui nessa aba de início, aí já tem isso aqui, ó, imposto a pagar, R$ 150. Aí, por exemplo, se o imposto for muito alto, você tem também a opção aqui, ó, de dividir. Então eu quero pagar esse imposto aqui de R$ 150 em 2. Tudo bem, coloco aqui e vou imprimir o meu DARF. Mas nesse caso aqui, para dar o exemplo, eu vou colocar vou clicar aqui em imprimir DARF. Aparece aqui o vencimento, 30/5, vou clicar em OK. E aí você vai ter esse documento aqui de arrecadação com esse valor de R$ 150, você vai precisar pagar até essa data aqui. Então se você tiver algum lucro aqui, você vai fazer esse apurado anual e vai pagar o imposto caso você deva alguma coisa. E esse cálculo aqui também leva em consideração a compensação de lucro com prejuízo. Se você tiver R$ 1.000 de lucro na venda de um ativo, mas aí você vendeu outro mais na frente, sei lá, em setembro, e teve R$ 1.000 de prejuízo, você vai compensar, o programa vai compensar isso aqui para você e vai aparecer zerado. Agora, o investimento em criptomoedas, como é que a gente faz para declarar? Eu também cadastrei todos os meus lançamentos aqui, minhas compras em criptomoedas, então eu tenho tudo aqui salvo no Investidor 10. Se eu vier aqui em IRPF 2024, na parte de criptoativos eu tenho aqui somente o Bitcoin e já me diz aqui, ó, o código que eu preciso informar lá, 01, a quantidade que eu tenho, meu preço médio, situação em 2023, situação em 2024. Então eu preciso vir em bens e direitos, vou colocar novo, vou colocar aqui grupo 8, código 1, criptoativos, Bitcoin, localização Brasil eu vou deixar porque eu utilizo uma corretora que é considerada nacional, né, que é a Coinbase. Mas se você utilizar a Binance, você precisa colocar aqui Estados Unidos. Aqui na declaração pergunta se você é o autocustodiante, ou seja, suas criptomoedas estão numa wallet física, numa carteirinha, naquelas que parecem um pendrive que eu sempre estou mostrando no canal para vocês. Se sim, você coloca sim, mas se suas criptomoedas estão na corretora, você coloca não, que você não é o autocustodiante. E aí vai pedir o CNPJ da Binance ou da Coinbase, ou da corretora que você está analisando. Vai no Google, pesquisa lá CNPJ da Coinbase, o CNPJ da Binance e coloca o CNPJ aqui. No meu caso, eu vou colocar sim porque eu sou a autocustodiante. Discriminação, aqui no Investidor 10 tem a quantidade, então vou colocar 0,18 de bitcoins, preço médio de 224.108 e tal. Comprados na corretora Coinbase. Situação em 2023 eu já tenho aqui, então eu vou colocar, mas como eu vou importar a minha declaração, né, já vai aparecer aqui automaticamente. Eu vou deixar zerado, que é só para exemplificar. No caso de vocês, se vocês começaram a investir ano passado, só colocar aqui 2024. Pronto, é apenas isso para você declarar aqui os seus bitcoins e para você declarar lucro
o prejuízo. Onde é que você faz isso aqui? Como eu falei algumas vezes no canal, se você utilizar uma corretora considerada nacional, como é o caso da Coinbase, você tem uma isenção de poder vender dentro do mês até R$ 35.000, e mesmo que você tenha lucro, você não vai ser obrigado a pagar imposto, porque existe essa isenção. Aí note aqui na localização que eu coloquei Brasil e não aparece mais nada. Por quê? Se eu vendi menos de R$ 35.000, que geralmente as pessoas vendem menos de R$ 35.000 para evitar pagar imposto, a Receita não quer que a gente informe isso, a gente não precisa informar porque foi um lucro isento. Agora, se eu mudar a localização aqui para Estados Unidos, por exemplo, note que aqui embaixo vão aparecer mais campos, porque aqui você vai precisar informar qualquer lucro que você tiver com criptomoedas. Então, se você tiver um lucro e investir em uma corretora internacional, como é o caso da Binance, se você tiver um lucro aqui de R$ 1.000, vai precisar pagar imposto e essa tela aqui do lado, ó, vai mudar. Mas como não é o meu caso, eu invisto através de uma corretora nacional e mesmo assim eu não fiz vendas de Bitcoin no ano passado, eu não tenho lucro a declarar. E também se eu fosse vender com lucro, eu venderia abaixo dessa faixa aí de R$ 35.000 para não ser obrigada a pagar imposto. Volto aqui para Brasil e esse campo lá embaixo, ó, já vai desaparecer. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer aqui em Bitcoin. Porém, você não tem esse preço médio, você não jogou suas informações, suas compras aqui no Investidor 10. Como é que você vai fazer? Você vai entrar aqui na Binance ou na corretora que você quer saber aí o quanto você comprou. Vou dar um exemplo aqui na Binance, ó, clica, entra, né, faz o login, clica aqui em painel de controle. Nessa parte você vai clicar em ordens, histórico de transação. Aqui em cima você vai clicar e aí você vai exportar registros de transações. Aqui você vai selecionar tudo, tá? Todas as suas compras, porque é isso que você quer saber. Você quer saber quanto que você tem em Bitcoin, cada compra e por quanto você comprou, para pegar preço médio e tudo mais. Então você vem aqui, aí você vai colocar personalizar, você vai colocar, comecei a investir em 2024, então seleciona aí o período, 2024, vou colocar aqui até 31 de dezembro, exportar. Aqui embaixo demora um tempo, ó, fica gerando aqui, no meu caso demorou mais de 30 minutos, eu tava achando estranho, aí eu cliquei novamente aqui em exportar, depois de uns 30 minutos, aí já apareceu o verdinho aqui para eu baixar, então vou clicar aqui em baixar. Baixou tudo isso aqui para mim, ó, essa confusão todinha. Eu vou te ensinar a olhar de uma forma simples para isso, ó. Você vai pegar apenas o que tiver assim, ó, Binance, Convert, BTC e a quantidade. Então o resto você vai excluir tudo. Por que que você vai fazer isso? Porque você vai vir aqui no Investidor 10, vai clicar aqui em adicionar o ativo, vem aqui em criptomoedas, coloca BTC e vai fazer o que você deveria ter feito há muito tempo já, que é organizar a sua carteira. Aí você vem, você vai colocar a data de compra, que tem tudo aqui, ó. Data de compra, 2/1/2024. Aí você vem para cá, a quantidade também tem aqui, ó, 0,0044900. Você vai colocar aqui bem direitinho. Preço, na hora que você colocar a data aqui, o preço ali já vai mudar, ó. Deixa eu fazer um exemplo, 2/1/2024, 2/1/2024. Quando eu colocar a data, o preço aqui já altera, para o preço que estava nesse dia. Então, vou colocar a quantidade. Essa aqui, ó, 0,0044. Colo aqui e pronto. E você vai salvar. Aí você vai fazer isso para todas as suas transações em todas as corretoras. Eu fiz assim, eu peguei todas essas transações aqui da Binance, que eu investi através da Binance. Depois eu fui na Coinbase e peguei todas as transações da Coinbase e coloquei tudo aqui no Investidor 10, que é para ele me dar um panorama bem certinho. Aqui na Coinbase, como é que você pega o histórico? Você vem aqui nessa folhinha aqui embaixo e aí você pode selecionar aqui em cima, ó, esses três tracinhos, data desde o início, aplicar. Rola para baixo que você vai ter todas as suas transações aqui, ó. Eu comecei na Coinbase em novembro. Então, se eu clicar aqui, ó, comprou o Bitcoin. Se eu clicar, eu tenho as informações também. A quantidade de Bitcoin que eu comprei, que é o que eu vou precisar. Quantidade, ó, para botar aqui. Aí aqui embaixo tem a data que eu preciso para colocar aqui e pronto, e salva. Vai fazendo isso para todas as transações também. Depois vem aqui no programa, joga aqui como eu te ensinei e dá um ok, pronto, criptomoedas já estão declaradas. Criptomoedas não, né? Bitcoin, porque eu tô falando só do Bitcoin porque eu só invisto e entendo aqui da declaração do Bitcoin. Das outras criptomoedas eu não fiz porque não entendo, né? Eu só invisto no Bitcoin, aí tô mostrando aqui como eu faço para declarar
os meus bitcoins. Quando você finalizar aqui o preenchimento, né, dos seus investimentos, lucro, prejuízo e tal, quando você finalizar tudo aqui, você vai exportar esses dados, né, que você acabou de colocar aqui no programa, e aí você vai mandar para o seu contador, né, caso tenha alguma outra coisa que ele precise informar. Ou se for você mesmo que vai enviar a sua declaração, é só clicar aqui em entregar a declaração, mas geralmente eu mando esse arquivo aqui para o meu contador, ele coloca as demais informações, né, de renda e tudo mais e envia a declaração. Para isso, eu venho aqui em ferramentas, cópia de segurança, e eu vou clicar em gravar. Você faz uma cópia aqui da declaração, ó, clica nessa primeira opção, clica em OK, clica na sua declaração, que vai estar aqui seu CPF, seu nome, avançar. Seleciona a pasta que você quer salvar isso, gravação concluída com sucesso. É esse arquivo aqui, ó, é só você mandar esse arquivo para o seu contador que ele vai saber fazer o resto, informar as coisas que ele precisa informar e mandar a sua declaração. Ok, pessoal? Então, esse vídeo aqui ficou bem extenso, mas espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo.